Então né, hoje vamos falar sobre Ilha dos Desafios. Mal posso esperar para ter um comentário falando que esse desenho animado é melhor que BBB. Porque esse é um comentário clássico, sempre tem um pra meter essa. Mas o que eu posso dizer, eu adoro Ilha dos Desafios. Mais que BBB, provavelmente? Sei lá, que comparação é essa? Porque é isso, Ilha dos Desafios é resumidamente um reality show em animação, o que já contraria o princípio de um reality show de ser real, mas tudo bem. Mas eu acho que a comparação mais justa seria com Survivor, essa competição estadunidense que tá há uns 200 anos no ar, com 500 temporadas. E a animação pega muitos conceitos desse programa, o fato de meter os competidores em um ambiente selvagem, o estilo das provas, a divisão em grupos, o sistema de votação, é tudo muito chupinhado de Survivor. A diferença é que Ilha dos Desafios é praticamente uma versão camp, nos dois sentidos da palavra. Ele é super exagerado, trata tudo com muito cinismo. O programa não tem nenhum tipo de estrutura, tá tudo caindo aos pedaços, os participantes estão constantemente em perigo, mas o apresentador dá mais preocupado com a audiência. Mas para além disso, Ilha dos Desafios também puxa para um lado de acampamento de verão. Tem as cabanas, o refeitório, os marshmallows e o fato de só ter competidores adolescentes. E tá aí a grande alma do negócio, o elenco. E aqui a gente tem uma penca de personagens extremamente estereotipados que possuem um único traço de personalidade, o que para qualquer outra produção seria um ponto negativo, mas não é o caso aqui, porque esse desenho faz uma grande zoeira com esses arquétipos. Tem a gótica, o punk, a loira burra, e consegue tirar o humor desses clichês e brincar com o cruzamento dessas personalidades. A série até aborda alguns estereótipos meio duvidosos, tipo o gordo ou a mina do gueto, mas bem ou mal são estereótipos que existem e foram bastante difundidos, principalmente no audiovisual. Então faz certo sentido a animação querer satirizar isso. Se eles estão fazendo isso como crítica, não, né? Com certeza não, eles só acham engraçado piada de gordo mesmo. É aquele humor bem quinta série. Aliás, foi uma das coisas que reassistindo agora não me pegou muito. É muita piada escatológica, muita nojeira, muita piada de pum, muita piada de pagar peitinho. Parece com um adolescente que tá escrevendo. É mais uma daquelas animações que eu falo que os caras estão se coçando pra ser do Adult Swim e poder meter umas putarinhos palavrões a cada 5 segundos. Imagina o quanto de palavrão que o Duncan não falaria, tá maluco? E aproveitando a temática reality show, eu gosto como todo episódio é estruturado como se fosse realmente uma edição de reality show. Os cortes com plano geral do acampamento, as inserções do confessionário no meio das cenas. Eles fazem questão de sustentar a fantasia de que aquilo é um programa real, que tem um operador de câmera flagrando tudo aquilo. E eu acho isso muito legal. Já em questão de animação, ela pode até não ser a mais fluida de todas, mas eu acho o design muito icônico. Ficou uma marca muito característica da franquia. Tu bate o olho e já sabe de onde é. Já virou filtro do TikTok. Ilha dos Desafios de 2007 é uma série animada canadense criada por Jennifer Purtsky e Tom McGillis, que também criaram 616. Segundo os criadores, tudo começou com uma ideia de um desenho animado sobre crianças tentando fugir de um acampamento insalubre, que depois foi reformulado para a ideia de reality show em um acampamento insalubre, mas ainda não Ilha dos Desafios como conhecemos, mas um protótipo chamado Camp TV, que começou a ser desenvolvido em 2003, e tem algumas imagens conceituais, até um trailer, que dá pra ter uma boa ideia de como seria o projeto. A franquia Drama Total possui oficialmente 6 temporadas e 2 spin-off. E o que eu posso dizer? Eu sou um fã assumido da franquia, acompanhei praticamente todas as versões, e diante de tantas temporadas, eu acho que não é saudosismo falar que Ilha dos Desafios é talvez a que melhor aproveita a premissa. E com isso eu quero dizer que a franquia vai perdendo o gás com o passar dos anos. E é compreensível. Nessa primeira temporada são 24 competidores. É uma porrada de gente representando os principais arquétipos humanos. E mesmo a franquia reaproveitando esse elenco pelas 2 temporadas seguintes, inevitavelmente uma hora iria surgir a necessidade de novos personagens, com novas personalidades. O problema é que não sobrou muita coisa, não dá pra meter outra gótica. E aí, meu irmão,
surge uma galera bizarra, vira umas coisas muito específicas. Do nada tem um mano que acha que é um mago de RPG, ou a princesa da Disney, o vilão de James Bond, literalmente a Arlequina, que porra é essa? E não é querendo cagar pras temporadas mais recentes, mas é inegável que Ilha dos Desafios tem algo especial. Então vou começar falando mais no geralzão. Primeiro que eu gosto muito da introdução. Pois é, eu vou explicar. O que eles fazem é basicamente deixar o piloto inteiro apenas focado nos participantes e nas interações um com o outro, conhecendo a ilha, pra depois, só no segundo episódio, ter o desenrolar da prova e a eliminação de fato. E parece meio estranho eu querer ressaltar isso, mas é que eu tive uma experiência tão ruim um tempo atrás com o reboot de 2023. Eu lembro que eu comecei a assistir a temporada nova junto com uma amiga, mas o primeiro episódio é tão confuso. É uma prova cheia de etapas, um monte de personagem que tu não conhece, que não dava nem pra entender quem era quem, que equipe era qual, e é tudo tão corrido pra eliminar alguém que tu nem decorou o nome ainda. Foi uma bagunça tão grande que minha amiga quitou e eu tive que me forçar a assistir o resto. E depois dessa péssima experiência, quando eu comecei a reassistir a primeira temporada pra esse vídeo, eu me deparei com uma introdução muito melhor planejada. E eu digo isso também pela primeira prova, simplesmente a icônica prova de se atirar de um penhasco no mar cheio de tubarões, que além de ser um conceito super simples, é muito marcante e tu consegue ver um pouco de cada personagem com calma, e acaba não virando uma salada incompreensível na tua cabeça. Eu não sei até que ponto esse surto de informações das temporadas mais atuais, principalmente o reboot, não é aquela necessidade de estímulos visuais o tempo todo que essa geração mais atual parece ter. Mas mesmo assim, comparação não dá. O começo do clássico é uma introdução muito melhor. Falando em provas, afinal não é por menos que se chama Ilha dos Desafios. Os desafios são uma parte importante do negócio. Eu achei impressionante como tem umas provas que, mesmo eu tendo assistido pela primeira vez anos atrás, quando passou na Cartoon Network, eu ainda me lembrava hoje em dia, de tanto que me marcou. Tipo a prova de comida nojenta, o jogo de queimada, a prova de enfrentar seu maior medo, ou aquele episódio que eles têm que fugir de um Jason genérico. São muitos episódios marcantes, que na sua maioria são dinâmicas simples, e estão lá de plano de fundo pra desenvolver a relação desses personagens, que é o que importa no fim das contas. Eu acho que é isso que falta nas temporadas atuais, que tá sempre tentando ser cada vez mais over. Pô, tem um episódio que o desafio é simplesmente não dormir, só isso, e ainda assim um episódio fodástico. Eu acho incrível. Já entrando nos personagens, antes de falar dos competidores, vamos falar de duas figuras chaves, que é o Chris e o chefe. O Chris é o apresentador, que é claramente uma piada muito cretina com aquele senso comum sobre celebridades, que é esse cara que tem um ego maior que tudo, ele é super fútil, e o Chris tem essa energia meio canastrão, que eu gosto muito. É claro que mais pra frente ele vai virando uma caricatura e vira, sei lá, um psicopata, mas nessa primeira temporada ele tá num tom bem equilibrado. Em contrapartida vem o chefe, que teoricamente é o cozinheiro, mas na real ele é mais um faz-tudo. Ele é a representação do proletariado, ele tá de saco cheio o tempo todo, e ele está constantemente se humilhando pra manter o emprego, e eu acho isso muito engraçado. Beleza, vamos falar do elenco. Temos o Ezequiel, o bicho do mato, Eva, a valentona, Noah, o sabichão, Justin, o gostoso, Katie, a melhor amiga da Sage, Tyler, o esportista, Izzy, a doidinha, Corey, o moleque fudido, Beth, a nerd esquisita, Sage, a melhor amiga da Kate, olha só, Courtney, a certinha irritante, Harold, o nerdola, Trent, o cara que leva violão pra escola e começa a tocar Legião, Bridget, a surfista maneirona, Lindsay, a loira burra, DJ, o grandão querido, Jeff, o sangue bom, Leshana, a mina do gueto, Duncan, o delinquente punk, Heather, a vilã, Gwen, a gótica, e finalmente o Owen, o gordo. Eu acho que tem uma clara divisão aí. Tem pelo menos uns 9 personagens que são claramente fillers. Estão ali pra encher linguiça, pra serem eliminados no começo da temporada, e é justamente por essa divisão tão clara que tem vários episódios que ficam presos na mesma fórmula. E quanto mais tu assiste, mais tu repara nisso. Que é um personagem aleatório que nunca teve destaque, do nada, começa a marcar presença no episódio. Muitas vezes gerando ali uma reação negativa
viva. E olha só, ele é o eliminado daquele episódio, quem diria? Claro que tem algumas exceções, tipo Justin, que é eliminado no episódio que ele mal tem falas. Porra, maluco, que humilhação. Isso, claro, pra não eliminar Heather, porque claramente ela seria a escolha óbvia não só nesse episódio, como em vários. Mas qual é? Eles não podiam perder a vilã tão cedo. Então eles arrumam qualquer desculpinha pra ela continuar ali. Mas no geral, acaba que a cerimônia de eliminação é a coisa mais batida que tem. Dificilmente vai ter alguma surpresa ali. Quero começar falando dos romances. Não tem reality show sem romance. E aqui nós temos vários casais, tipo Lindsay Tyler, Harold e Leshana, Jeff e Bridget, mas nenhum tem tanto destaque quanto Courtney Duncan e Gwen e Trent. Eu particularmente gosto muito da dinâmica clássica de fanfic Enemies to Lovers, que rola aqui com a Courtney e o Duncan. São dois personagens completamente opostos. O Duncan é um delinquente nato, que saiu do reformatório direto pro programa, e a Courtney é essa ex-monitora de acampamento, que por isso acha que tem moral, que ela é a líder ali, mas na real ela é só uma mala sem alça. Só que com o passar dos episódios, o Duncan vai se mostrando alguém com coração mole, principalmente quando ele ajuda o DJ a encontrar o coelhinho dele. E a Courtney, por sua vez, começa a quebrar aquela imagem de perfeitinha e participa de umas malandragens com o Duncan. E a eliminação da Courtney é um payoff de um arco que estava sendo desenvolvido em vários episódios, que envolve o Duncan aperreando o saco do Harold, colocando cueca freada no sanduíche do cara, até o Nerdola descobrir o casinho deles e forjar os votos pra eliminar a Courtney, só pra se vingar, em uma semana que ela nem era alvo de ninguém. Pô, isso é cinema. E só pra aproveitar que eu citei ele, eu adoro o Harold. Ele é literalmente o Napoleon Dynamite. Aquele nerd manezão, super desajeitado, que tem essa energia meio de vergonha alheia, pairando tudo que ele faz. Bem aquele humor de constrangimento. Eu acho isso muito bom. Eu só acho uma pena ele não ter mais cenas com a Leshana. Pô, é um casal que eu queria ver mais. Eu gosto muito dos dois personagens. Mas o casal principal dessa pataquada é sim Gwen e Trent, que não é tão carismático quanto Courtney e Duncan, mas que vira ali um hiperfoco da Heather, que quer destruir esse romance a todo custo, o que faz consequentemente a Gwen virar um tipo de mocinha da história. Então a gente tem esse romance que tem umas cenas fofinhas aqui e ali, é um slow burn, fica nesse chove e não molha até o momento da armação clássica de vilã, que é a Heather beijando o Trent na frente da Gwen, e armando ali pra parecer um flagra. Mas eu fiquei até surpreso que esse drama não se estende muito, na verdade. Claro, serve ali pra eliminar o Trent, mas logo eles percebem que foi tudo arquitetado pela Heather. O que é óbvio que foi, olha essa cara de safada. O que eu não entendo muito bem é que nesse final, parece que a Gwen e o Trent tão de boas, se resolveram ali, só que quando eles se reencontram lá nos episódios finais, a Gwen tá fazendo um cu doce, que eu não sei de onde saiu. Pô, por que ele precisa reconquistar ela? Eles já não tinham se resolvido? Eu não entendi. Eu até acho muito doido a Heather durar até a final de 3, porque ela até começa meio falsa, duas caras, mas não demora muito pra ela ler o diário da Gwen na frente de todo mundo. Se isso não é o bastante pra escancarar que ela é a do mal, eu não sei mais o que é. E mesmo assim ela continua lá, e bancando a boazinha. E tem gente que cai ainda. Aí não dá. Meu irmão, essa galera tem memória de curto prazo. Olha o tanto que essa querida apronta. Na primeira oportunidade eu mandava essa mulher direto pra casa, mas sempre tem uns papos tipo, ah, mas essa semana o fulaninho cagou no tapete. Foda-se, meu irmão. Depois a gente lida com ele, vamos eliminar essa mocreia. Mas eu adoro a Heather, né? Eu só tô me colocando ali no lugar dos personagens, que não faz sentido nenhum. E claro, falando em Heather, tenho que falar das suas alianças, a Beth e a Lindsay. Que aí sim é compreensível as duas caírem na lábia dela. Uma é uma nerd esquisita, doida pra fazer uma amizade, e a outra é uma anta, né? Mas claro, tem esse momento de virada, e as duas vão perceber que a Heather não é tão boazinha assim. A Beth despiroca de vez. Ela muda completamente de lado, até se juntando ali com a Leshana pra causar em cima da vilã. O que é muito bom. Mas o que eu acho engraçado é que isso meio que acontece ao mesmo tempo que a Beth tem toda uma subtrama com um amuleto amaldiçoado que ela pega ali numa ilha diabólica lá. Eu acho todo o arco dessa personagem muito curioso. São muitas camadas, mas o melhor mesmo é quando cai a ficha da Lindsay. Ela percebe que foi passada pra trás e xinga a Heather pra
cacete. E mesmo que a gente não possa ouvir os palavrões, ainda assim dá pra lavar a alma só pela reação dos outros. E falando da Lindsay, vamos combinar que essa primeira temporada tem uma caralhada de eliminações completamente injustas, que os roteiristas fizeram só de meme. A própria Lindsay é eliminada em uma corrida de bicicletas, que a única regra era, a pessoa que chegar em último vai pra casa. E mesmo chegando em segundo, ela é eliminada. Isso porque tecnicamente ela foi a última a atravessar a linha, porque todo o resto nem chegou perto de terminar a corrida. É uma filha da putagem, só não chega perto do que fizeram com a Aleshana, essa personagem muito legal que todo mundo ama. Afinal, ela sempre foi a mais incisiva contra Heather. Mas a Aleshana, coitada, ela nem sabe por que ela saiu. Ela vai embora em uma dinâmica diferente, onde os participantes já eliminados em uma ilha separada precisam votar em alguém para tirar da competição. E num efeito dominó bizarro, todo mundo começa a falar o nome da Aleshana, meio sem querer, mas só de pronunciar já contava. Eles estavam contando voto até da porra do papagaio. É claramente uma grande palhaçada, um shitposting, e eu acho muito engraçado, apesar de amar Aleshana. Então é isso, né? Parece que eu falei de todo mundo realmente importante e com desenvolvimento nessa temporada. Agora só faltou falar do Owen, que é um baita filler e que também é o vencedor da temporada. Pois é, assim, eu falei no começo do vídeo que eu não gostava muito do humor quinta série, e o Owen é praticamente a representação de tudo isso. A piada dele é tipo, olha como ele come demais, o que consequentemente leva pra piada de, olha como ele peida demais, e fica nesse ciclo infinito por 20 e tantos episódios que eu tava começando a virar o Coringa. Ele mal tem trama, o máximo que acontece é uma paquerinha com a Izzy, mas de certa forma, eu até entendo essa escolha. Como eu falei, ele é clara representação do tom da série. E tirando o Chris, eu acho que o Owen é a figura mais associada à franquia. O rosto dele tá sempre em destaque. Então, pensando como marca, eu entendo por que dele ter sido escolhido como campeão. Até porque jogar no alívio cômico é meio safe. Por outro lado, em termos de narrativa, faria muito mais sentido a gente ter a Gwen como vencedora. Ela foi um grande destaque da temporada. Ela tem um principal romance. Por muito tempo, os planos da vilã giravam em torno dela. Era nossa heroína. E além disso, eu acho a Gwen visualmente muito icônica. Ela conseguiria muito bem carregar a imagem da franquia tanto quanto o Owen. E eu sei que em alguns lugares tem um final alternativo, que a Gwen vence. É algo que acontecia na franquia, né? Ter dois finais. Mas não tem muito pra onde correr. O Owen meio que dominou a maioria dos países. Eu acho que a Gwen venceu em tipo 3 países. E é isso. Mas dito isso, eu gosto muito de Ilha dos Desafios. Eu acho que é uma animação muito única, que faz muito sentido ter virado a sensação que virou. Eu já tinha uma ótima memória dessa temporada, e essa reassistida só mostrou o quão verdadeiramente boa é essa série. E eu tô ansioso pra continuar a saga com temporadas que eu não lembro muito, como é o caso da segunda. Então, né, eu tô curioso. Vamos ver o que dá. Mas por enquanto é só e valeu. Não.